Bom dia, quinta-feira, dia 12 de maio do ano da graça de 2022. Esta é a sua Cor do Dinheiro, versão matinal, portanto, comentário matinal, e o meu nome é Camilo Lourenço, como você sabe. Olha, antes de irmos ao programa de hoje, vou só relembrar aqui algumas notícias e alguns aspectos de agenda. Primeiro, dia 16 de maio, vamos fazer o Corporate Talks. Como sabe, estamos a fazer um tour por 18 distritos do país, em Leiria. Vai ser no Instituto Politécnico de Leiria. Como lhe disse ontem, vou pôr aqui o teaser em breve, de maneira que as pessoas possam inscrever. Olha, que vai valer a pena. Nós analisamos ali várias coisas, desde a economia regional até às próprias empresas e à situação da economia. Vai valer a pena. Temos sempre gente muito interessante para conversar connosco. Bom, segundo ponto, na outra semana, portanto, na sexta-feira da próxima semana, não é amanhã, é na sexta-feira da próxima semana, vamos ter o nosso Corporate Vision, ok? Eu, na próxima semana, divulgarei o tema. Vai ser na sexta-feira, às 12 horas, eu e o José Pedro Farinha, da Vision, vamos fazer o nosso programa mensal. E depois haverá atenção, o webinar costuma ser na semana a seguir, portanto seria da próxima sexta-feira a 8 dias, não vai ser. Porque eu vou estar fora do país, como disse ontem, e portanto já estou a fazer o alerta agora, vou estar quase uma semana fora do país e portanto será anunciado a seguir. Mas eu na próxima sexta-feira terei a ocasião de dizer isso. Para o último lugar fica o Disclosure. Este canal tem uma parceria com a Prozis e portanto quando você for ao site fazer compra, já sabe que na saída, no cupom promocional de escrever Camilo, tem um desconto de 10%. Ok? Bom, então agora sim, vamos ao programa de hoje. É muito extenso. E eu vou começar o programa de hoje com uma surpresa negativa. Oh meu Deus! Frankfurt não houve Mário Centeno. Bem, já vou a isso. Antes de mais, o período antes da ordem do dia. E vamos começar por onde? Eduardo Cabrita, que apesar de não cumprir regras de segurança na forma como se fez transportar, como diz um agente da PSP, recusou agentes da PSP no carro, e eu acho que a manchete do por cá está aqui ao contrário, eu peço desculpa, Eduardo Cabrita não cumpriu regras de segurança, mas é ilibado. Responsáveis da PSP revelaram que o ministro não quis elementos do corpo de segurança no carro. Vamos lá ver se a gente desdramatiza isto. Não está aqui em causa fazer nada, nenhuma guerra pessoal contra Eduardo Cabrita, não está aqui em causa fazer populismo à volta disto, há uma morte naquilo que se passou e eu acho que as questões de segurança têm que começar por cima. E, portanto, não é despiciando aquilo que aconteceu e, sinceramente, eu estava à espera disto já. Eu já tinha confidenciado isto, com alguns espectadores deste canal e eles são prova disso. Eu estava à espera disto, mas não acho que isto seja algo que engrandeça a justiça portuguesa. Bom, pelo menos devia ir a julgamento. Ponto seguinte. O Estado, e era para ter falado nisto ontem, acabou por me escapar e tínhamos muita coisa também, o Estado prega a mobilidade elétrica, como sabe. E a pergunta é, não compra elétricos? Isto vem a propósito de uns dados que o público divulgou ontem, que diz que o Estado comprou em 2021 925 carros novos. Mas só 1% destes carros é que são elétricos. Não faz sentido, pois não? Não faz sentido, pois não? Bom, julgo você. Ponto seguinte. Não há revisões pontuais da Constituição da República Portuguesa. Recorda-se do que nós falámos aqui ontem, por causa da revisão constitucional pontual para acomodar aquela marmelada à volta dos metadados. Lembra-se das objeções que eu aqui pus. Não se fazem revisões por causa de uma fotografia. A lei, como lhe disse aqui, é geral e abstrata. O problema é que aqui não era nada disto. É aquele problema e, portanto, ia-se mudar uma lei, ainda por mais uma lei fundamental, que é a Constituição da República Portuguesa, que só pode ser mudada por 2/3 de deputados, por causa de um ponto em concreto. Não pode ser. Ontem o Presidente da República, olha, eu te farto de criticar, mas tenho que lhe bater palmas, o Presidente da República, eu peço desculpa, não estou a conseguir falar muito bem hoje, mas tem a ver com esta alergia horrível motivada pelos pólenes. O Presidente da República ontem, e eu tenho que lhe fazer justiça, depois das críticas que já lhe fiz e que lhe faço,
teve muita coragem ao vir dizer que não há revisões pontuais. Quando se abre uma revisão constitucional é para acomodar todas as sugestões que os partidos venham a fazer. Isto não é aceitável, nem é tolerável. Dá a sensação que se manipula a Constituição por causa de interesses concretos. Dá a sensação, não, era isso que aconteceria. Isso não pode acontecer. Ponto seguinte, vi para aí uma entrevista em que Jorge Moreira da Silva disse que se tivesse sido por ele, na altura não teria apoiado a candidatura de André Ventura ali nas autárquicas de Loures. Primeiro ponto, eu acho que Moreira da Silva, por quem tenho toda a simpatia, aliás, se quer afirmar a sua liderança, ou se quer diferenciar de Luís Montenegro, ou se quer aparecer como um líder convincente, não pode ir ao passado tão distante buscar assuntos que não têm interesse nenhum. Este assunto não tem interesse nenhum. Eu sei que o PSD, ou melhor, os candidatos se esforçam por se diferenciar do Chega. Isto não tem interesse nenhum. É ir para o passado. Eu estou mais preocupado em perceber o que é que Jorge Moreira da Silva tem a dizer sobre o futuro, não é? E já agora, só um pormenor. Se a decisão era esta, porque é que não falou na altura? É que as pessoas e os políticos têm a obrigação de ser honestos e transparentes no momento, não é a posteriori, quando a gente já sabe o que aconteceu na lotaria à segunda-feira, ou no Totobola à segunda-feira. Último ponto do período de ordem do dia, a testagem anti-Covid e a afluência às urgências. Quando o Governo anunciou que os testes nas farmácias deixavam de ser gratuitos, os testes de antigênio, eu fiquei a pensar para mim, bom, qual é o interesse? E até acho que ventilei aqui a minha dúvida. Repare, o custo dos testes não é despiciando, mas não é nada de astronómico. E a questão na medicina, e nós vamos perceber muito isto nos próximos anos, em qualquer medicina, percebe? Desde tudo, olha, é prevenir. Repare, poupar nos testes para depois as pessoas andarem a espalhar vírus, não é que espalhar vírus seja mal, e já lá vamos, é o último ponto de hoje, mas depois de ter, e este é que é o problema, eu não estava a perceber muito bem porque é que nos últimos dias tinham batido recordes na afluência aos hospitais, às urgências de hospitais, nomeadamente ao Hospital de São João. Ontem, ao falar com algumas pessoas da área e uma pessoa de São João, explicaram que tem uma parte a ver com ir para as urgências fazer testes. Isto não lembra ao Careca, não é? Não lembra ao Careca, isto é uma estupidez. Portanto, a doutora Raquel Duarte, eu já a critiquei aqui várias vezes, mas tenho que lhe dar razão agora, e alguns especialistas que nos últimos dias estiveram a alertar o Governo que era uma estupidez cortar aquilo que era a gratuitidade nos testes para depois termos este resultado, isto é um perfeito disparate. Bom, ponto seguinte, que se calhar vai ficar para amanhã, porque depois tem que ficar para amanhã. Se houver tempo no fim eu voltarei aqui, que é o custo de retirar a economia europeia da dependência da energia russa, ok? 195 mil milhões de euros. Vou voltar a isto. Então vamos lá ao assunto principal de hoje. Eu estou mesmo preocupado. Então, Frankfurt já não houve Mário Centeno? Essa sumidade em matéria de política monetária? Então eu vou-lhe explicar. Olha, vou-lhe ler aqui uma frase do Sr. Dr. Mário Centeno há 6 dias. Mais precisamente no dia 5 de maio. O Dr. Mário Centeno estava a apresentar o relatório do Banco de Portugal sobre a economia portuguesa. E a certa altura os jornalistas insistiram na questão das taxas de juros. Então o BCE deve subir a taxa de juros ou não? Ouça o que disse o Dr. Mário Centeno. A menos que algum desses membros... porque é que aconteceu? Há um número crescente de membros do Conselho de Governadores do BCE que vem reivindicando uma subida de juros por parte do Banco Central Europeu. Então, Centeno diz isto. A menos que algum desses membros do Conselho de Governadores tenha acesso a dados ainda não divulgados, veja a piada, eu recomendaria alguma calma e ponderação nessas comunicações de subida de juros. Porque ou somos dependentes de dados para tomar decisões, ou alguém tem acesso a informação não disponível para todos. Veja a piada. E há aqui uma assimetria. Bom, isto é de um mau gosto inacreditável. Quer dizer assim, bom, as decisões tomam-se com dados. Portanto, a menos que eles tenham dados que eu não tenho, isto não se faz nem se diz. Ele é governador, faz parte do Conselho de Governadores. Está lá sentado. Portanto, ele tem a mesma informação que os outros. Estar a mandar piadas deste género não tem utilidade nenhuma. Bom, mas quando os jornalistas voltaram a insistir, então, mas e os juros? O Dr. Mário Centeno sai-se com esta. Os juros devem subir, atenção, aspas, apenas quando for seguro fazê-lo.
Isto foi há 6 dias. Nessa altura, Mário Centeno tinha ainda a companhia de algumas pessoas, como, por exemplo, a senhora Christine Lagarde, que é Presidente do Banco Central Europeu. Agora já não tem. E ontem, a senhora Christine Lagarde saiu-se com uma que eu não pensava que ela ia dizer agora. E qual foi essa tirada? Pura e simplesmente que o BCE vai deixar de comprar dívida em julho, portanto, logo na primeira semana de julho, e, portanto, na reunião a seguir, ou nas semanas a seguir, deve haver uma subida de taxas de juros. Bom, o BCE deixa de comprar dívida. E já vamos ver o impacto. Ainda ontem vimos isto na emissão de dívida da República Portuguesa. O que quer dizer que, bom, quais são as duas reuniões de política monetária que o BCE tem de hoje até a altura em que deixa de comprar juros, em julho? A primeira reunião é 9 de junho, em Amsterdão. Portanto, é antes de parar de comprar títulos, não vai haver subida da taxa de juros. Depois temos no primeira semana de julho, deixa de comprar dívida, portanto, qual é a reunião a seguir? 21 de julho. Meus amigos, é certo e sabido, a menos que a lógica seja uma batata, e às vezes é, na política económica, o BCE vai subir juros no dia 21 de julho. Isto ontem, confirmado já pela senhora Christine Lagarde, que é aquela que eu tenho criticado aqui sistematicamente porque é muito mais política do que é técnica. Ok? Bom, agora vamos perguntar isto. Então o BCE deixou de ouvir o Dr. Mário Centeno? Deixou. Quer dizer, se é que alguma vez ouviu a sério, não é? Graças a Deus, digo eu. E porquê? Você está a ver aqueles incêndios onde você já tem o fogo em todo o lado à sua volta, ou dentro de casa, ou numa floresta, e você diz, ó tio, o que é que eu faço? E alguém diz assim, chamam os bombeiros, porque os bombeiros é que vão apagar o fogo. E a pessoa que está ali no centro diz assim, não, chamamos os bombeiros quando for seguro fazê-lo. Quer dizer, a casa está a arder. As labaredas crepitam por todo o lado. E você ainda está a perguntar quando é que é seguro chamar os bombeiros. Sendo que o bombeiro aqui chama-se Banco Central Europeu. Como muitas vezes eu digo aqui, foi o que me ensinaram na faculdade, eu não sei qual é o oráculo do Dr. Mário Centeno, mas sei qual é o meu, porque eu aprendi isto nas faculdades, que é, os bancos centrais têm de ser como aquele tipo que chega a uma festa e vê que a malta está a ficar um bocado alegre, tira o jarro da sangria que é para não apanharem um pifo. Ora, é isto que o BCE tem de fazer. Ora, é isto que Mário Centeno está a dizer que o BCE não tem de fazer. E é isto que está a descredibilizar Mário Centeno. E a pergunta que você desse lado pode fazer é, então o que é que se passa aqui? É muito simples. Mário Centeno está a fazer um frete ao governo. Mário Centeno está a pagar os favores que fez a António Costa, nomeadamente a nomeação para o Banco de Portugal, percebe? Porque isto não é aceitável. Já foi para além de tudo o que é segurança em termos de taxas de juros. O BCE não só devia ter subido as taxas, aliás, não só tem de subir agora, como já devia ter subido no ano passado, porque estas coisas fazem-se preventivamente e houve muita gente a alertar para isto. Mário Centeno, neste momento, deve ser dos únicos ou dos poucos que ainda diz que vamos ver quando é seguro fazê-lo. Bom, sabe qual é o custo que isto tem? É a descredibilização. Para o Governo dá imenso jeito, que andem a dizer estas brincadeiras, o Governo não dá jeito nenhum que os juros subam agora. Porquê? Mário Centeno, o Sr. Dr. António Costa, o Sr. Dr. João Leão, não fizeram uma consolidação orçamental baseada na reforma das finanças públicas. Fizeram uma consolidação orçamental baseada no aumento de receita. Por isso é que a carga fiscal que você paga hoje em dia está a níveis recorde. Percebe? E agora que o BCE vai deixar de comprar dívida, os juros já estão a subir e vão subir ainda mais. Bom, para ter uma ideia, ontem, na emissão a 10 anos, 750 milhões de euros, ou 8 anos, ou não sei o quê, a República teve que pagar 1,76%. Você dirá, não é muito dinheiro. Oh, meus amigos, no ano passado, numa emissão equivalente foram 0,435. Ouviu bem? Veja o disparo. Portanto, Mário Centeno está farto de saber que se isto de um momento para o outro muda, Portugal vai para o grupinho dos mal comportados. Espanha, Grécia, Itália e Portugal. E, portanto, vem com estas tretas. Mas há uma coisa que eu lhe vou dizer. A pior coisa que pode acontecer a um Banco Central é adiar subidas de juros para além do aceitável. E sabe porquê? É muito simples. É que quanto mais tarde o BCE subir as taxas, ou qualquer Banco Central, maior é o risco
no futuro. Porque é assim, como se perdeu o controle da inflação, perde-se a credibilidade. E esta credibilidade levou 30 ou 40 anos para ganhar, percebe? E, portanto, os mercados vão olhar e vão dizer assim, porra, estes gajos enganam-se em tudo quanto é a taxa de juros. Então o que é que a gente vai fazer? Sabe o que é que acontece nessas alturas? Aquilo que podia ser uma subida de 1 ponto percentual transforma-se numa subida de 1,25% ou 1,5%. E eu garanto-lhe uma coisa, quando os juros chegarem a 1,5% do BCE, há muita gente desse lado que aí está, e fora desse lado que estão aqui a ver, que neste momento são 7 mil pessoas, vai correr mal, percebe? E até lhe vou dizer mais. Quanto mais os bancos centrais levam a subir taxas de juros para combater a inflação, maior se aproxima depois da economia do risco de recessão. Porquê? Porque as subidas são tão pronunciadas que nós não conseguimos acomodar isto nos nossos comportamentos, nas empresas, na economia, no Estado, de um dia para o outro. E o que significa que o Estado vai pagar muito mais de juros a quem vai pedir dinheiro emprestado. Está a perceber isto? Mário Centeno perdeu uma excelente oportunidade de mostrar que se tinha independentizado de António Costa e do Governo. Não soube fazer isso nos últimos meses e o resultado está à vista. E agora está a sair com estas teorias. Eu quero ver a próxima vez que ele aparecer em público. Como é que vai justificar esta brincadeira toda? Qual é o backdrop disto tudo? Não sei se reparou ontem, nos números da inflação. 7,2%. Ouviu bem? 7,2%. Na Alemanha é o maior valor há 40 anos. Bem, e para aqueles que estão muito preocupados, já hoje de manhã um espectador me dizia assim, o seu jornal, o Jornal de Negócios, põe aí uma manchete com o Sr. Klaus Regling a dizer que podemos estar perto do pico da inflação. É esta manchete que está aqui. Desculpe lá, estar ao contrário, o Sr. Regling é o que está ali em baixo, a seguir à manchete. Bom, é verdade, mas a questão é, podemos estar próximos do pico da inflação? Sim, senhor, então, mas depois até onde é que ela vai cair? Então eu vou-lhe mostrar porque é que o risco é grande. Também assim, se você olhar para os dados ontem divulgados em matéria de inflação, vai perceber uma coisa. A conversa é a guerra, não é? É o preço dos alimentos e a energia. Tira-se o preço da energia e tira-se o preço dos alimentos. E onde é que está a subida de preços? 5% em Portugal. Chama-se inflação subjacente. Olhe sempre para este indicador e não para o mais importante. Percebe? Aliás, para aquilo que nós achamos que é o mais importante. Porquê? Porque este é o mais estável. Repare, os 5% são 1,2 pontos percentuais acima do mês anterior. 5%. Portanto, isto quer dizer o quê? No dia em que a gente tiver um shave-off destes efeitos da guerra, a inflação cai. Mas diga uma coisa, 5%, que era o patamar que eu suspeito quando vai parar, 5%. Não acha que isto é suficientemente grave? Não acha que isto é vergonhosamente grave para a economia? É. E este é que é o ponto. Ora, era a isto que o Mário Centeno devia ter estado atento e o próprio BCE. Bom, não tinha dúvida de uma coisa. Os juros vão mesmo subir. E vão subir em julho e você vai ver o que é que vai acontecer ao custo da dívida portuguesa. E alguns dizem, já está a descontar agora, depois é verdade, mas vai continuar a subir. Isso pode ter a certeza. Bom, vamos a outro assunto. Finalmente a história de preço da eletricidade. Ontem o Sr. Ministro do Ambiente não percebe nada daquilo, desculpem lá. Ontem percebeu-se claramente que o Dr. Eduardo Cordeiro, que deve ter muito jeito para fazer política, muito amigo ali do Primeiro-Ministro, andou com ele na Câmara, não sei quantos, o Eduardo Cordeiro não percebe nada daquilo, ok? Ontem veio muito ufano dizer naquela comissão parlamentar de inquérito, preços da eletricidade vão ser 18%, então como é que vai ser pago isto? Sabe, é que quem produz energia tem neste momento, anda a vender preços muito altos. Porquê? Porque o preço que paga é o último preço do leilão feito, o que significa que, como o gás é muito elevado, é esse preço que está a ser vendido a eletricidade para o mercado. E, portanto, como eles têm custos baixos nas renováveis, preço fixo, e nas hidro, portanto nas barragens, esta energia é mais barata. Mas a energia é mais barata e eles vendem mais caro ao preço da outra. Espera aí, desculpe, não conheciam as regras do jogo? Isto é novo? Não é. Quem é que criou as regras? Não foi o Miguel? Portanto, agora estão a questionar o que fizeram? Veja só a incoerência. Bom, o que estão a dizer é, isto aqui é um windfall para as empresas, então eles vão ceder isto. Lembra-se do que eu lhe disse aqui? Quem ia pagar esta marmelada eram as elétricas. E, portanto, mais tarde ou mais cedo isto vai correr mal para o consumidor. E vou-lhe dizer porque é que vai correr mal para o consumidor. Repare uma coisa. Você já percebeu, e vai mesmo haver, eu suspeito que uma parte desta energia vai passar dos Pirineus para lá. O que quer dizer que nós estamos a subsidiar a energia mais barata do resto da Europa, nomeadamente em França. Veja só o nonsense, ok? Mas agora esqueçamos isso. Veja este pormenor. O que você está a criar neste momento havia uma série de contratos a longo prazo já feitos. Ora, como é que se vai gerir isto tudo?
Sabe o que é que eu suspeito que vai acontecer? Processos em tribunal. Empresas espanholas e empresas portuguesas. E ou então estrangeiras que operam aqui. Segundo ponto. Este esquema foi todo muito bem pensado, a forma como se calculam preços na Península Ibérica, para garantir cobertura de risco. Porque isto é um negócio de alto risco. O que é que acontece quando você começa a intervir nestes mercados? É que esta margem desaparece. O interesse por gerir o risco desaparece, que é feito por operadores especializados. Sabe o que é que vai acontecer? É uma concentração em poucos operadores da oferta. Sabe o que é que acontece a prazo quando há poucos ofertantes, digamos assim? É que você não tem alternativa. E quando você não tem muita concorrência, os preços, o que é que acontecem? Upa. Vamos aos combustíveis. Nos combustíveis, aquela bomba não baixou, tudo que baixou o ISP. E eu o que é que eu faço? Vou a outra. Porque existe concorrência. Agora, se você começa a tramar a concorrência, trama os seus próprios preços no futuro e a sua própria situação como consumidor, individual, famílias ou então empresas. É exatamente isso que vai acontecer no mercado de eletricidade. Já agora mais um pormenor. Como você já percebeu, esta gente, eu tenho a certeza, a grande vantagem deste regime vai ser em Espanha, como o próprio ministro reconheceu. E porquê? Porque os espanhóis tinham um método errado de fixar preços. Portugal era muito mais sensato nesse aspecto. Agora, isto foi feito por Espanha, porque isto é um mercado ibérico, conjunto único, foi feito por Espanha porque se dá jeito. E estes senhores foram atrás. É claro que a uma certa altura tiveram que pôr os pés à parede porque Portugal ia ser muito mais prejudicado. Eu garanto-lhe uma coisa, tenho a certeza que o Governo, neste momento, deve estar arrependido daquilo que se meteu. Depois de ver, aliás, este arremedo, e só mais um pormenor, então o Governo andou a fazer isto tudo nas costas das elétricas. Não negociou com ninguém, este Governo e o espanhol, não negociaram com ninguém, foi diretamente com Bruxelas. Isto é uma coisa impensável. Ponto seguinte, como você já percebeu, este exemplo, esta mania de querer meter tudo, pôr tops a tudo, limites a tudo, agora dizem que vão vigiar a comida, não sei o quê, o Governo ontem, o próprio Ministro ontem disse que já está pronta a legislação para limitar as margens de comercialização das gasolineiras. Queremos que entre em vigor a 1 de junho. Lembra-se que eu lhe disse aqui de António Costa na semana passada? António Costa não é só livrar responsabilidades de cima dos ombros do Governo. António Costa e o seu Governo gostam de ameaçar as empresas, percebe? Isto é ameaça às empresas, está a perceber? E as pessoas estão a deixar passar isto e mais. O que me faz a impressão neste momento é ver as associações empresariais portuguesas caladinhas e de rabinho metido, percebe, para trás, ou caudinha metida, em vez de virem denunciar estas brincadeiras. Isto é inadmissível, é intolerável. Os países não vivem sem empresas. Quanto mais nós encorajarmos e apoiarmos empresas, não é apoiar com dinheiro, percebe? Mais oferta temos, mais concorrência temos, melhor funciona a economia. Estes senhores fazem exatamente o contrário. É a pior face do socialismo que eu conheço. Bom, só para finalizar, vamos aqui à frase da semana, que diz assim, que é do Dr. Tiago Correia, um dos especialistas nesta área do Covid, que diz: se não houver um grande impacto hospitalar, não é negativo que o vírus continue a circular. Ora bem, repara uma coisa, anda alguém preocupado com a história da gripe? Eu quero lá saber se são 15 mil casos por dia ou 20 mil casos por dia. Eu quero é que os hospitais não fiquem clogged, percebe, ali, fechadinhos, entupidos, por causa da afluência. Isso é que eu quero como cidadão. E mais, é preciso dizer isto, é que o problema não é ir para o hospital, o problema é depois saber se os cuidados intensivos e não sei das quantas ficam pendurados. Este é que é o ponto de base. Portanto, não comecem para aí já a assustar as pessoas, que não sei o que é a sexta vaga, vão reforçar as máscaras, não sei das quantas. A atenção tem que ser posta nos hospitais, o resto é conversa. A gente tem que aprender a viver com esta brincadeira. Bom, já violei o tempo de hoje, quero pedir desculpa, houve assuntos que ficaram para amanhã e eu vou tratar. Eu não me esqueci da saúde, não me esqueci, amanhã falaremos dela. Quero pedir às 7 mil pessoas que estavam em direto ainda há bocadinho aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais. Também já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Eu já não chatei mais hoje, amanhã às 8 da manhã, é sexta-feira, voltaremos a estar juntos. Tenham um grande dia e até amanhã às 8. Com licença.